que é o amor? Será que um dia eu vou ser amado? O que é o amor verdadeiro? Uma vontade na hora H ser amada. Muito do que a gente conhece como amor foi moldado pela indústria cultural, né? São as referências do que a gente vê na mídia, que meio que vão construindo na gente o que é essa ideia de amor verdadeiro. Com A eu escrevo amor, com B eu escrevo paixão. Com B? O tema do amor é muito explorado na cultura pop, desde a indústria de Hollywood, com seus primeiros filmes, até os doramas coreanos, os K-dramas que hoje nós vemos nos streamings. A gente tem aí uma gama enorme de histórias que idealizam pra gente como deveria ser o amor. E é quase sempre no mesmo modelo. Crepúsculo, A Culpa é das Estrelas, Jogos Vorazes e milhões de outros filmes e obras que a gente pode ficar aqui repetindo. A indústria cultural transformou o amor numa espécie de fábula semiótica e nós fazemos de tudo pra caber dentro dessa fábula. Só que esse amor idealizado, além de não ajudar em nada, acaba criando mais frustração do que realização, né? E aí a gente acaba achando que vai ser tudo dentro da cartilha, né? Que a gente vai ter um relacionamento instagramável. Mas acontece que o amor real não é um reality show, né? Não é bagunça. Então, assim, o amor, né? Além de ter sido incutido na nossa cabeça, que ele deve funcionar de modo X, Y, Z, no melhor estilo Disney, também podemos ter essa leitura, né? De que ele acaba sendo uma mercadoria na mão da indústria cultural, né? Então a cultura pop acaba transformando o amor realmente em um negócio. E aí, claro, a gente pode fazer todo um recorte de gênero, porque a mesma sociedade que ensina para as mulheres de que para a existência delas é indispensável que elas sejam amadas por um homem, é a sociedade que diz para elas que elas têm data de validade. E aí é que chegamos na pergunta do início do vídeo. O que é o amor? O que é o amor? O que é o amor verdadeiro? Será que um dia eu vou ser verdadeiramente amado? Quando a gente vê personagens diversos, de alguma maneira, a gente se enxerga ali, né? Quando a gente vê alguém mais parecido com a gente, ou quando a gente vê que não existe uma única maneira, um único molde deste amor acontecer, né? Isso é muito importante. Não é de se impressionar que a gente acha o amor muito complicado. Porque parece que ele deveria ser perfeito, que ele deveria caber em todos esses moldes e que ele tem um jeito certinho de acontecer. Mas assim, na vida real, isso não vai acontecer. A maneira como a gente conhece e se relaciona com as pessoas não é essa. Não é perfeito, sempre vai ter percalços. E a pergunta que a gente deve se fazer é não o porquê que eu não consigo ser amado, ou porque ele não me ama de volta, ou qualquer coisa do tipo. E sim, quando foi que incutiram na minha cabeça que é desse jeito que eu deveria ser amado e amar de volta. Eu não quero encontrar a pessoa certa, eu quero ele. Existe amor de verdade? Existe, né? Mas não dessa maneira estereotipada, idealizada. Existe o amor da maneira como ele existe, né? Da maneira como a gente consegue exercer na realidade. O amor, no fim, é muito mais do que essa experiência vendida nos filmes. Ela influencia em todas as nossas relações, em como nós nos enxergamos diante do mundo, em como nós nos posicionamos. É muito mais do que só como você quer ser tratado e ser amado, né? É como você é capaz também de dar isso ao outro. Então, você está disposto? Eita, quebrou horrores. Todo mundo anseia pelo amor e quer ser amado, mesmo que não reconheça isso. A Bell Hooks, que é uma filósofa conhecida por falar sobre o amor, certa vez disse numa entrevista que todos os dias de manhã olhava para um mural em cima da sua pia que tinha uma fotografia de uma frase de um muro lá perto da universidade que ela dava aula, que dizia: a busca pelo amor continua, mesmo diante das impossibilidades. É através da cultura que os nossos desejos por amor se manifestam, né? E é através dela também que a gente poderia ser capaz de encontrar representações que nos fizessem entender que o amor é muito mais complexo do que cartilhas, 3 passos, 7 pilares ou qualquer outro tipo de informação que um coach ou qualquer livro de autoajuda possa te dar. É um músculo realmente que a gente precisa desenvolver com exercícios diários. E diante da impossibilidade de tocar esse ideal, a gente acaba se escondendo no cinismo, fingindo que não precisamos do amor e que
na verdade é um sentimento para pessoas fracas. E por mais que o amor seja exaltado na cultura pop, esse medo de jamais ser amado fica. Porque desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente morre, é isso que estão dizendo pra gente, que a gente precisa encontrar alguém pra nos amar. Quando eu tinha uns 14 anos de idade, eu me tatuei todinho. Eu mesmo com uma máquina de tatuagem. E uma das primeiras coisas que eu tatuei foi uma frase dizendo: me ame menos, mas me ame por mais tempo. Essa frase foi tatuada em francês por conta de um filme que eu assisti. O filme se chama Les Chansons de l'amour, As Canções de Amor, com o Louis Garrel. A história é mais ou menos assim. O Louis Garrel interpreta um homem bissexual que perde a namorada. E aí ele acaba se interessando por um garoto. E aquela história de um homem bissexual que pedia para que a pessoa amasse ele menos, mas amasse por mais tempo, porque afinal ele tinha acabado de perder sua companheira, me tocou, porque naquela época eu era um gayzinho não assumido que namorava com uma mulher e eu ficava imaginando como seria, né? Então assumir e ter uma relação com um homem. De certo modo, ter contato com aquela obra fez eu pensar que, de alguma maneira, aquilo também era pra mim. E fez eu perder um pouco daquele medo. Daquele medo de que se eu me assumisse, eu nunca ia ser amado. Aquele medo de que eu precisava corresponder às expectativas dos meus pais. Porque assim, lá em casa, o que era dito é que amor era uma coisa pra homem e mulher, né? Ali dentro de uma relação, de uma família que constituísse, né? Com filhos e tudo mais. E, eu nunca me vi nisso. Mesmo namorando com uma mulher, eu nunca me vi nisso. Então foi de extrema importância pra mim ter contato com essa obra que me ajudou a saber que aquilo também era pra mim, sabe isso? Também era pra mim. E apesar de ter me dado alguma coragem, também me deu muito medo. Medo de perder o amor da minha própria família, porque minha família me deu bastante carinho. E eu tinha medo de perder isso. E dito e feito, sabe? Quando eu me assumi pra eles, eles não foram exatamente receptivos e eu acabei sendo expulso de casa e o meu maior medo se confirmou. Mas olha que interessante, foi por conta deste ocorrido e por eu ter de alguma maneira arriscado, né, e buscar alguém que pudesse me amar da maneira que eu era, que apesar de ter brigado com a minha família, eu encontrei o meu companheiro, que é meu companheiro há mais de 10 anos. Essa frase, me ame menos, mas me ame por mais tempo, ainda significa bastante coisa pra mim. Principalmente porque depois de 10 anos, né, a gente tem feito a manutenção desse relacionamento que já passou por milhões de reviravoltas. E eu não vou dizer pra vocês que manter um relacionamento homossexual durante 10 anos é fácil, e não é. Mas eu imagino que a minha vida seria muito menos florida e solar se eu não encontrasse o aconchego do afeto, do amor, do companheirismo, da amizade, do respeito mútuo. Eu já vivi tanta coisa depois de ter passado por esses momentos onde eu achava que eu não merecia, ou que eu não teria esse afeto, esse carinho, esse amor. Tava tudo errado. E pra mim, o amor é essa força vital que movimenta a gente a ser melhor por nós, a ser melhor para o outro e pelo outro. O amor veio, mas ele não veio nada parecido com o que os filmes e novelas mostravam pra mim. Ele veio da maneira como ele tinha que vir, da maneira especial, como cada relação de amor vai ser única e especial entre as duas pessoas que estão se amando. A Bell Hooks também dizia que o amor é um ato de vontade. E ela, que foi uma pessoa que se dedicou tanto a entender o amor, viveu sem nunca ter se casado. Mas descobriu em algum momento que o amor, ele se dá em outras esferas. Mas deixa eu te falar uma coisa, não desiste ainda não. Deve com certeza ter alguém por aí que também tá achando que nunca vai ser amado, que tá esperando pelo seu amor. Não tente, sabe? Não tente ser amado a qualquer custo, sabe? Se valoriza, mulher. Porque nessa do desespero de achar que isso é tão importante, mais importante do que a gente, às vezes, do que o nosso bem-estar, a gente pode acabar caindo na mão de pessoas tóxicas, abusivas, porque muitas vezes nessa ânsia de achar que é o amor romântico que vai nos preencher totalmente de qualquer coisa que esteja faltando, a gente deixa de vivenciar o afeto das pessoas que estão ao nosso redor, entendeu? E que estão aqui, ó, também disponíveis para
para poder te dar o afeto e o amor que você tanto busca e tem medo de não ter. E a gente poderia falar aqui do amor de diversas maneiras. O amor ágape, que é o que está na Bíblia. O amor platônico, o amor aristotélico. A gente poderia falar do amor líquido de Bauman e de diversas maneiras e de diversas expressões que esse sentimento pode assumir, né? Mas hoje eu preferi trazer essa abordagem para que eu pudesse compartilhar com vocês um pouco da minha experiência pessoal e também porque eu imagino que aqui, em algum lugar, deva ter alguém que em algum momento já sentiu que não merecia ser amado. E é pra você que esse vídeo foi feito. E não vamos nos esquecer que a busca do amor continua mesmo diante das impossibilidades. E se você chegou até aqui é porque você curtiu essa reflexão. Então se inscreva no Barra Existencial para receber mais conteúdo sobre a internet, sobre cultura pop. O meu nome é Bafon Drag Queen e até o próximo.